Boa noite, Jardim. Canal do Mauro Santana. Queria que você avaliasse a vitória de hoje, importantíssima, o Flamengo em curta distância, para o líder Palmeiras, um jogo fora de casa, diante do Grêmio aqui em Porto Alegre. Boa noite. Bem, boa noite a todos e feliz dia das mães para todos vocês, para todas as mães brasileiras e especialmente para as mães flamenguistas. Mais uma vitória importante, 3 pontos importantes fora de casa, num confronto que é sempre difícil. A história diz que o Grêmio já há algum tempo, 100 dias que não perdia aqui, nos últimos 12 confrontos o Flamengo somente tinha ganho 3 aqui na Arena, por isso a importância do jogo. E acho que o jogo foi a vitória é extremamente meritória porque fomos a melhor equipa. Quer na primeira parte, quer na segunda, a pena minha com o aproveitamento em termos ofensivos não foi maior, ainda tivemos 2 bolas na trave, mas uma vitória extremamente justificada por aquilo que a equipa produziu ao longo das 2 etapas, e os jogadores estão de parabéns. Léo Jardim, Everton Veiga, Rádio Antena Mix e Canal 2 ou 10. Tu esperava tanta facilidade assim nesse jogo de hoje? E o Flamengo, se foi uma indicação tua, o Flamengo jogar muito mais pelo lado direito, porque se criou muitas jogadas ali pelo lado direito ofensivo, né? Se era uma indicação de que ali tinha algum problema no Grêmio, tu construiu essa vitória pelo aquele lado, ou foi um acaso assim do jogo se propor sempre pelo lado direito? Não, em relação à facilidade, assim, quem torna o jogo fácil foi os jogadores, não é? Nós, através das nossas competências e através daquilo que apresentamos no relevado, tornamos o jogo mais fácil. Quem vê de fora parece que foi o jogo fácil, mas foi os jogadores que o tornaram mais fácil. Em relação à lateralidade do jogo, acho que a primeira parte forçamos um pouco o lado direito, foi uma das coisas que eu corrigi no intervalo para sermos mais equilibrados, entrarmos à direita e à esquerda, porque o Grêmio estava a conseguir só nos bloquear de um flanco, e na segunda parte tivemos maior amplitude, tivemos um jogo mais pela esquerda, por isso também carreguei um pedacinho com o Ayrton nos primeiros 15 minutos, depois o Varela acabou por fazer aquele corredor e ficámos de um lado e do outro mais amplos, mais dinâmicos, e com mais espaço, com certeza o Grêmio teve mais dificuldades. E por isso é que criamos inúmeras situações na segunda parte de finalização. Tudo bem, Jardim? Gustavo Berton, ESPN. Você fala nos jogadores, né, que tornam o jogo fácil, mas a gente vê esse Flamengo jogando com uma naturalidade tão grande fora de casa. É um time que já fez 4-0 no Atlético Mineiro, vem aqui na Arena, joga com naturalidade, vence o jogo. O que faz esse Flamengo jogar com tanta naturalidade, mesmo fora do Rio de Janeiro? Onde a gente vê o Flamengo parece ser sempre o mesmo. Por quê? O que faz esse Flamengo ser tão imponente mesmo jogando fora de casa? Bem, assim, uma das mensagens que eu passo não só para o Flamengo, para os meus jogadores neste momento, na minha carreira, é: nós temos que jogar futebol independentemente de onde estejamos, não é? Com certeza que as torcidas são importantes para apoiar, mas o fundamental é aquilo que nós apresentamos, e é isso que temos que apresentar em casa ou fora de casa, porque os jogos valem os mesmos 3 pontos, temos que apresentar aquilo que a gente pode, aquilo que a gente treina, e é isso que os jogadores têm feito, mesmo com as torcidas em inferioridade, como foi o caso de hoje, não é? A torcida do Flamengo estava mais pequena do que a do Grêmio, mas a gente dentro de campo impor aquilo que é o nosso futebol, e tentar criar aquilo que é as nossas dinâmicas. Eu costumo dizer, as torcidas não jogam, as torcidas não entram dentro de campo quando são contra nós, com exceção do último jogo na Colômbia, não é? Isso foi uma exceção, por isso é que parou, o jogo não se realizou. Mas é isso, é impor aquilo que são as nossas ideias, principalmente, independentemente de onde jogamos. Léo, aqui, Pedro dos Santos, Canal na Trave. Queria até saber de ti como é que foi essa preparação para o jogo do Grêmio, tendo em vista o último jogo, quinta-feira, na Colômbia, que acabou não ocorrendo. Como foi lidar com o psicológico dos jogadores, principalmente no nível de tensão que eles estavam por até não ter disputado essa partida pela Libertadores Quinta? Obrigado.
Pá, é assim, eu antes da partida já falei sobre este assunto, em relação ao jogo da Colômbia não acontecer, em termos físicos, ficamos com a equipa muito mais fresca, não é? Em termos fisiológicos, que é o sono, pronto, manteve-se o mesmo problema, porque tivemos que viajar durante a noite e acabámos por dormir 2, 3 horas só no avião. Mas fizemos um bom trabalho aqui já em Porto Alegre, com 3 treinos, o treino de hoje de manhã, o de ontem e o de antes de ontem. Conseguimos também, com esta estadia, que os jogadores dormissem mais, porque era a ideia. Se fôssemos para o Rio e não controlávamos o sono, e assim controlamos o grupo e controlamos as horas de sono, e isso foi fundamental para eles apresentarem hoje esta performance, da parte fisiológica, mas também da parte física. Professor, boa noite. Lucas Golart, Rádio Galera. A gente fala muito sobre o poderio ofensivo do Flamengo, mas no momento que o Flamengo perde a posse de bola, algo que vem me chamando bastante atenção é a pressão pós-perda que o Flamengo consegue introduzir dentro do campo, com 3 jogadores pressionando muito o homem da bola, e como isso vem sendo estimulado por você durante os treinamentos, e também a importância de não ter jogado nesse meio de semana, os jogadores mais frescos, e hoje a gente viu que o Flamengo criava muito bem essas zonas pressionantes dentro do campo para evitar que o Grêmio tivesse um pouco mais de espaço para progredir, porque o Grêmio é uma equipe também que explora muito essas transições ofensivas, né? Sim, com certeza que a frescura física é importante, mas nós temos um campeonato que não permite isso, vamos jogar 3 em 3 dias, por isso eu estou à espera que aqueles jogadores que estão de fora recuperem, para a gente aumentar o número de jogadores do elenco para ter mais soluções, porque é importante a frescura para nós pressionarmos, para nós jogarmos com alguma dinâmica, e isso hoje aconteceu. Vocês viram, após a perda de bola, a reação ativa e não permitir que os adversários joguem à vontade. A equipa do adversário na primeira parte ainda conseguiu 2 ou 3 transições, mas na primeira parte, na segunda conseguimos corrigir esse aspecto, e eles tiveram muito pouco. O Grêmio na segunda parte teve muito pouco de situações ofensivas. Fábio, da Aventura Esportes. O Flamengo, que é um time que pressiona muito fisicamente, pressiona os jogadores com uma linha muito alta de marcação, como é que faz para conciliar essa parte física dos jogadores, principalmente tendo 3 competições aí e competindo nas 3? É termos um elenco com alternativas de 2 jogadores por posição, quando for necessário ativar, como hoje, não estava o Alex, jogou a Ayrton, como noutros jogos, não está um jogador ou outro e entra outros. É importante termos um elenco que seja competente e que esteja fresco para desenvolver aquilo que são as nossas ideias, porque eu pessoalmente, e os jogadores sabem disto, eu acredito que uma equipa com dinâmica fresca consegue performar mais do que uma equipa cansada, e aqui no Brasil é impossível nós termos 70, 80 jogos somente com os mesmos jogadores. Boa noite, aqui. Professor, qual a importância e o quanto vocês valorizam essa vitória pelo aspecto do time, da construção jogando fora de casa, mas também por conta do tropeço do Palmeiras, que hoje é o principal adversário do Flamengo na tabela? Nós realmente não pensamos muito em que são os nossos adversários. Nós pensamos é conquistar em cada jogo os 3 pontos em disputa. Isso é que é o nosso foco, independentemente do resultado do adversário. Como você viu, na última jornada nós perdemos 2 pontos e o adversário também perdeu, e não foi por isso que estávamos mais motivados ou não. Nós temos que motivar é representar o Flamengo e saber que cada jogo é a possibilidade de conquistar 3 pontos, independentemente, seja em casa ou fora, independentemente do adversário. Por isso cumprimos aquilo que pretendíamos. Acho que foi uma semana muito boa, porque a qualificação da Libertadores, a priori, mais 3 pontos para o campeonato, conseguimos recuperar alguns jogadores e agora preparar-se para preparar o jogo, o grande jogo, a grande final contra o Vitória, para qualificar a equipa para a próxima etapa, que vai ser um jogo difícil, e nós temos que estar altamente preparados. Boa noite, Jardim, aqui, Cidão Marinho do Litoral News. Já pensando nessa sequência decisiva, hoje tanto o Everton Araújo quanto o Jorginho levaram cartão amarelo. Você tem 2 jogadores que têm ficado de fora, o Paquetá e o Eric,
Você já recebeu algum panorama do Rio de Janeiro? A viagem foi casada da Colômbia para cá. Como está essa evolução? Eles têm condição de jogar na quinta e pensando também no domingo no jogo em Curitiba. Obrigado. Vamos ver. Com certeza eu quero prepará-los mais para o Curitiba, porque neste momento temos o Nico e o Sael, e se tivermos mais soluções era importante para nós conseguirmos gerir aquele meio campo. Para o próximo jogo eles não estão castigados, porque é uma prova diferente. Mas não é só esses dois, temos que preparar a equipa bem, porque já sabemos, eu já joguei uma vez no Vitória e senti lá que o Vitória está a falar de arbitragem, mas eu senti que a relva alta, eu senti uma pressão extra, tudo essas situações. E a gente tem que preparar a equipa também mentalmente, porque pode haver outras coisas além de futebol. Boa noite, Jardim. Vitor Bassotto, canal VB Repórter Esportivo. Eu queria saber como essa vitória contribui para o próximo jogo, né? Com o Flamengo tendo uma decisão contra o Vitória, o Flamengo tendo vantagem, né, no confronto, mas justamente esse cenário positivo que o Flamengo vem com a vitória e agora o confronto propriamente com o Vitória. Quanto essa vitória contribui para essa decisão de quinta-feira? Muito obrigado. No futebol profissional, em que ninguém quer saber se jogamos bem, se jogamos mal, querem saber de resultados, todas as vitórias são um elemento importante em termos motivadores, em termos de manter a áurea do grupo, e por isso os resultados positivos conseguem dar energias para outros resultados positivos, que é as sequências que costuma-se falar. Por isso, todas as vitórias, além dos 3 pontos, além da qualificação, além de outras coisas que podem dar, dão sempre uma energia positiva para o futuro. Boa noite, Jardim. Thiago Vale, do Papo de Cancha. Uma pergunta vai um pouco mais aberta agora. Por mais que tenham diversos jogos importantes, decisões nos próximos jogos, o Flamengo, acredito que já busca reforços para o elenco no meio do ano. Tem circulado bastante pela torcida do Flamengo o interesse em talvez jogadores que estão despontando no Campeonato Brasileiro hoje, por exemplo, o Luciano Juba no Sport Clube Bahia. Você já pode adiantar para a gente se o Flamengo tem trabalhado nos bastidores para trazer alguns reforços, alguns pontuais reforços, ou outras posições até por Arrascaeta estar fora do Campeonato Brasileiro? Em relação a reforçar o Flamengo, hoje em dia não é fácil, porque o elenco já é um elenco extremamente qualificado, e se nós tivermos que ir buscar são soluções que não existam dentro do elenco. Com certeza que nesta fase o scouting do clube trabalha, como todos os scoutings de todos os clubes, porque ninguém para de trabalhar, os scoutings trabalham durante 12 meses durante o ano, e vamos conversar na paragem. Mas o mais importante é manter este elenco, este que tem produzido até agora bons resultados. O importante é nós recuperarmos alguns jogadores que estão fora, que podem nos ajudar, e é isso que eu estou extremamente focado. Em relação depois de acabar esta primeira fase, veremos se alguém vai comprar os nossos jogadores, se a gente precisa de trocar, isso veremos no futuro. Mas o importante, eu confio muito naquilo que são estes atletas, por isso é que eles têm dado uma prova dentro do campo das suas competências. Jardim, tudo bem? Boa noite. Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro-Negro e coluna do Fla. Jardim, eu queria te perguntar um pouco sobre a lateral esquerda. Hoje você não teve o Alexandre, você iniciou a partida com o Ayrton Lucas, no segundo tempo acabou botando Varela. Eu queria saber o que aconteceu com o Ayrton Lucas, se ele relatou alguma dor assim, e a importância de você trazer o Johnny, um menino da base que há pouco tempo teve uma lesão no ombro, teve que operar no começo do ano e veio para cá para compor o elenco. Obrigado. Não, a situação é fácil. As substituições visaram dar um pedacinho mais de intensidade nos dois corredores, refrescamos a direita e demos um pedacinho mais de intensidade na esquerda com o Varela. O Lucas é um jogador que tem jogado menos, o Ayrton. Era normal que para ele, a partir dos 60 minutos, ia haver uma carga adicional, e também tinha levado um toque na primeira parte no pé. Não estava a 200%, ele e o Plata, que duas faltas que sofreram, que estavam com pequenos traumatismos, e eu refresquei as duas laterais. O Varela já sabia que podia jogar por fora, porque a gente já tinha preparado a situação do Lucas não poder aguentar os 90 minutos, e era uma solução trabalhada dentro já do elenco, e acabou por surtir efeito, porque ficamos com uma equipa mais ampla, mais dinâmica nos corredores, e acabámos por fazer o golo numa jogada do Royal que entrou fresco
fazendo assistência para o Carrascal. O Jonathan é um miúdo que, na falta do nosso lateral esquerdo, trouxemos, mas com certeza que é um menino que está começando, nós não íamos queimá-lo, porque há uma situação muito importante. Eu sou um treinador que, na minha vida, já lancei dezenas e dezenas de grandes jogadores, e os jovens têm que ser preparados para entrarem dentro, para fazerem bem, não é para fazerem mal, é só para fazerem bem. E para preparar nós não tivemos ainda tempo. Eu vou aproveitar agora esta parte final de maio, o início da pré-temporada da próxima sequência em junho e julho, para ver alguns dos nossos melhores jogadores da base, que são aqueles que jogam no sub-20, porque eu não tenho tido essa possibilidade, porque eles ou jogam, ou a gente está em viagem, eles às vezes vêm um dia, depois a seguir um dia não se vê nada, nem se consegue criar dinâmicas para a equipa. Por isso a aposta neste momento são daqueles jogadores que estão a trabalhar todos os dias connosco. Professor, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória, né? O Flamengo hoje é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, líder do seu grupo na Libertadores e com uma grande vantagem agora para o jogo contra o Vitória na Copa do Brasil. Já se tem o pensamento de uma competição específica ou ainda é muito cedo para se falar de uma competição que o Flamengo vai pensar e vai focar, determinar em 2026? Não, eu quando cheguei início de março ao Flamengo, o presidente, criamos 4 objetivos para esta primeira fase até 30 de maio, que é o jogo do Curitiba. Um objetivo era ganhar o Carioca, não era? Logo contra um rival que nos tinha criado muitas dificuldades nos últimos 2-3 jogos. Qualificar a equipa para a segunda fase da Libertadores. Continuar na Taça do Brasil, que é esse o nosso próximo desafio, um desafio importantíssimo, e no campeonato estar nos lugares da frente para que na segunda fase, quando se decidir o campeonato, que ninguém ganha o campeonato agora em maio, não é? Quando se decidir o campeonato, nós estarmos presentes nessa decisão. Por isso temos que pensar de uma forma aberta, porque o Flamengo quer estar disponível para essas 3 competições, como já ganhamos, para essas competições a partir de julho. Jardim, boa noite. Laje do Alfovo da Flamengo TV. Pergunta um pouco mais ampla, assim. Essa semana, dia 8, completaram 2 meses desde a sua estreia. Aí, lá se foram 16 jogos, já viveu de tudo um pouco aqui dentro. Eu queria que você fizesse um balanço de tudo que você já passou no Flamengo e se você já sabe o que é ser o Flamengo, viver a experiência Flamengo. Com certeza que quando eu tinha contrato com o Flamengo já sabia para que casa que eu vinha, não era? Conheço a dimensão do Flamengo já há muitos anos, a responsabilidade que estavam sobre as minhas costas. Não só quem treina o Flamengo tem que jogar sempre para ganhar, não é? E a gente, como equipa técnica e eu como treinador, com certeza que gosto de ganhar e conseguir dar aquilo que era o cunho pessoal à equipa. Jogar de uma certa forma que a gente está a conseguir jogar, os jogadores estão a conseguir interpretar a ideia, porque eu sei que a torcida flamenguista também gosta de que jogue bem. E essa era a nossa ideia, ter resultados, mas jogando um futebol que a torcida gosta e que empolgue os amantes do futebol. E a equipa está a conseguir isso, graças aos jogadores, com jogadores experientes, jogadores que percebem as diretrizes com muita facilidade. E pronto, tenho vivido estes 2 meses 100% para o Flamengo, porque neste regime é difícil aproveitar o Rio de Janeiro. Não tenho aproveitado nada do Rio de Janeiro. Mas com certeza um dia, quando sair do Flamengo, vou aproveitar o Rio de Janeiro, porque é uma cidade magnífica. Aqui, Jardim, boa noite. Jardim, eu queria que você falasse um pouco sobre a situação do Alacian. O jogador foi cortado da lista dos relacionados do jogo contra o Independente Medellín. Você mandou vir um jogador do Rio, que foi o Johnny, e ele não veio. Eu queria saber o que você pensa sobre esse jogador e se ele ainda está nos seus planos e qual foi o motivo que fez você tomar a decisão de cortá-lo dos relacionados. Obrigado. Não, o mesmo motivo de qualquer jogador quando não é convocado, é que eu acho que ele, neste momento, não era ele que ia agregar soluções à equipa, era outros jogadores.
mas é um jogador sempre que eu conto, é um jovem jogador, um jogador que tem talento, já falei isso no passado, mas que nesta última semana não estava totalmente integrado para ajudar a equipa, por isso ficou a trabalhar, mas com certeza que num futuro próximo pode ser solução, como foi anteriormente. Nós gostamos dele, é um menino da base, mas você sabe, todos os jogadores têm que estar integrados numa dinâmica que nós pretendemos de coletivo, acima de tudo. A base que rege esta equipa é o nosso desempenho coletivo, e é isso a nossa ideia.